Pessoal, tudo bem? Bom, a gente recebeu alguns pedidos aí lá nas nossas redes sociais, né, pra gente voltar a produzir conteúdo aqui pro canal e também lá pro Instagram. Então esse ano agora a gente vai retomar então esses vídeos. A gente vai iniciar esses novos vídeos com a nossa série aqui de funções de AX. Nessa série a gente vai apresentar no mínimo aí toda semana um vídeo novo com alguma função do Excel, né? Hoje a gente começa então essa série com a letra A, onde a gente vai apresentar aqui para vocês a função arred, né? Não só a função arred, como as variáveis dela que a gente tem aí no Excel, tá bem? Então a gente já vai começar então indo direto aqui para a função para ensinar para vocês o passo a passo, tá bem? Bom, gente, então vamos lá, vamos direto para a função para a gente explicar aqui para vocês. Eu já deixei preparado aqui alguns valores, ó, perceba que todos esses valores a gente tem aqui três casas decimais, né? Então a função arred ela vai arredondar esses valores. É uma função melhor para padronizar, que a gente tem algumas variantes dela e não só usar essas questões aqui em cima, né, que a gente tem de aumentar e diminuir casas decimais, né? Então com a função arred a gente consegue padronizar um pouco. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então o que a gente vai utilizar? A função é o nome é exatamente esse, arred, ó. Então a gente vai colocar igual arred. Ela tem dois argumentos. Um é selecionar o número que eu quero arredondar. Então a gente vai selecionar aqui a célula ao lado. Depois que a gente selecionar essa célula ao lado, a gente precisa definir o quê? Quantos dígitos eu quero arredondar? Eu quero ter que ela tenha um dígito depois da vírgula, 2, 3, ok? Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Eu vou arredondar para 2. Vamos ver como que vai ficar. Vou fechar esse parênteses, dar Enter. Pronto, ó. Então já arredondou. Então perceba o que ela fez. Esse número que era 265,366 virou 265,37. Por quê? Quando eu uso aqui a função arred e falo para ela arredondar com apenas dois números após a vírgula, né, dois dígitos, ela vai eliminar esse terceiro dígito. E o que a função arred tem como padrão? Maior do que 5, eu arredondo para cima. Menor do que 5, eu arredondo para baixo. Então, quando a gente tem aqui 265,366, o último dígito é o 6. O 6 é maior do que 5. Então, o 36 que está aqui antes, ele vai arredondar para 37. Mesma situação aqui, ó, 254,215. Vamos eliminar o 5. Como ele é um número a partir do 5, ele vai arredondar para cima. Então, o 21 passa a ficar 22. Mesma coisa aqui nesse onde o final é 7, o 65 passa a ser 66. Aqui não, ó. Aqui eu tenho 416,223. Como o 3 é menor do que 5, ele não vai arredondar para 416,23. Ele permaneceu 22. Agora vamos fazer um teste, ó. Ao invés do 66, a gente vai colocar aqui 62. Perceba o que vai acontecer aqui, ó. Na hora que eu der Enter, ó o que aconteceu. Aonde era 265,37 virou 265,36. Então ele arredondou para baixo, porque o último dígito que eu estou eliminando aqui, ele é menor do que 5. Então ele permaneceu no 36. A mesma coisa esse daqui, ó, que está 416,22. Se eu mudar o 223 para 228, ele vai mudar aqui para 23. Vamos ver, ó. Vou tirar o 3, vou pôr o 8. Aí, ó. Então ele já arredondou para mais. Tá bem? Então, isso é uma função automática do arred. Quando maior do que 5, maior ou igual a 5, ele arredonda para cima. Menor do que 5, ele arredonda para baixo. Isso é o padrão da função arred. Por isso que a gente tem essas outras duas funções. Arredondar para cima, arredondar para baixo, que eu posso quebrar essa regra aqui como padrão da função arred. A gente vai mostrar aqui para vocês como é que funciona. Bom, então, aqui ó, no arredondar para cima, o que a gente vai fazer? A função é exatamente esse nome, igual arredondar para cima. Ele tem o mesmo argumento. Qual que é o número que eu quero arredondar para cima? Eu vou selecionar aqui os valores. E aí eu vou colocar os mesmos números de dígitos, 2, que é o exemplo que a gente utilizou aqui na função arred. Então eu vou colocar aqui 2 e vou fechar o parênteses. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Teoricamente, aconteceu a mesma coisa do arred, só que veja, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, o que a função arred fez? Como padrão, eram 3 dígitos, eu arredondei só para 2. Ele pega o último dígito, é maior ou igual a 5? Se sim,
isso aqui iria virar 37. Como é menor do que 5, ele permaneceu 36, tá vendo? Só que olha o que a função arredondar para cima faz. Independente se aqui é 361 ou 369, ele vai permanecer o 37 aqui, porque ele vai sempre arredondar para cima. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ao invés de 362, vamos colocar 361. Ó, permanece 37. Vamos colocar 369. Ó, permanece 37 e agora aqui sim também, ó, arredonda para 37. Por quê, ó? O terceiro dígito que eu estou arredondando é maior do que 5. Vou colocar 5 aqui, ó, continua 37 nos dois. Só que se eu colocar 4, aqui ele vira 36, mas aqui ele permanece o 37. Ele vai sempre arredondar para cima. Vamos colocar o 60 para ver o que acontece? Ó, aí sim ele fica 36. Agora se eu colocar 361, ele já vai arredondar para cima e vai vir um 37, ó. Olha, tá vendo? E é por isso que esse aqui... Por que esses outros aqui todos se manteve igual? Porque todos aqui, ó, o último dígito é maior que 5. Vamos mudar aqui, ó, para 2. Ó, você vê que esse foi... Arredondou como padrão para 22, porque o último dígito é menor do que 5. Ele se manteve, só que esse aqui, ó, continua no 23. Por quê? Se depois do 22 tem algum número maior que 0, ele vai arredondar para o próximo, que é o 23. Tá vendo? E o arredondar para baixo é exatamente o contrário. Vamos utilizar o exemplo aqui, ó. Igual, arredondar para baixo, mesma situação. Seleciono o número que eu quero arredondar. Número de dígitos eu vou colocar 2. Vou dar Enter. Tá aí, ó. Olha o que ele fez aqui em todos, ó. 265,36. Ah, esse bateu com a head. Por quê? Porque 361, o arred, por padrão, vai manter os 36, porque está abaixo do 5. Mas ele sempre vai colocar 36. Veja aqui, ó, que no arred, o 215, ele colocou 22. Por quê? Maior ou igual a 5, ele arredonda para cima. No arredondar para baixo, ele vai voltar para o 21. Ele vai ignorar esse terceiro dígito. Como esse terceiro é a casa decimal. Como aqui eu tenho 3 casas decimais e eu estou arredondando para baixo só com 2, ele vai ignorar essa terceira casa decimal e vai manter as duas primeiras, ó. Perceba, 36, 36, 21, 21, 65, 65, 22 e 22, tá? Então, por padrão, o arredondar para baixo ignora a última casa decimal, já que tem 3 e eu quero colocar 2, e o arredondar para cima, se tiver qualquer número aqui maior do que 0, ele vai aumentar a segunda casa decimal, de 21 para 22, de 36 para 37. Bom, galera, e essa foi a função arred, então, a primeira função aí da nossa série, né, que iniciamos hoje aí com a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de se inscrever aí no canal para que a gente possa entregar mais vídeos aí para vocês. Toda semana vai ter um vídeo novo da nossa série. Comenta lá qual função você quer ver aqui nos próximos vídeos, tá bem? Então, um grande abraço e até a próxima, galera.